Bom dia, irmã Sandra. Boa noite, né? Boa noite, irmã Sandra. Glória a Deus. Boa noite, Diácono Antônio. Boa noite, Diácono Ailton. Boa noite. Lica Gomes, seja bem-vindo, Gomes. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dar aqui um minuto, 2 minutos, né, para que as pessoas possam acessar a live de hoje. Seja bem-vinda aí a nossa irmã Ana Paula, nossa diaconisa, o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. A graça e a paz. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. A paz do Senhor Jesus, Diácono Antônio. Diaconisa Dark, seja bem-vinda. Vou dar mais um tempinho aqui, queridos. Enquanto isso, né? Vou dando a justificativa aqui, enquanto os irmãos entram, né? Nossa diaconisa Marta, a nossa irmã Marta, né? Diaconisa Dark, a nossa irmã Marta estão ali juntas. Semana passada nós propomos a fazer essa live com esse tema. E em virtude da dificuldade da internet, né? Nós tivemos que suspendê-lo. Então, nem bem cheguei a encaminhar o assunto, a internet caiu, parou, travou, né? Mas, diante do fato, eu até troquei a minha internet, viu, gente? Durante a semana, para verificar se resolvia a questão, porque de fato ela vinha com muita instabilidade. Já troquei, vamos ver se hoje não tem problema. Tudo bem? A nossa pastora Marta Carapiá, também entrou aí, está participando conosco. Você que está aí, querido, logo abaixo aí da sua tela, tem um aviãozinho, né? Se você tiver a oportunidade de compartilhar essa live aí com alguém, é muito bom, porque as outras pessoas vão poder participar junto conosco. Seja bem-vindo, irmã Meiro, nosso irmão Wesley, seja bem-vindo, queridos. Então, nós introduzimos o assunto, mas infelizmente, em virtude da lentidão, né, da internet, nós não podemos continuar. Então, hoje nós propomos voltar aqui e dar início a esse tema, uma continuidade do tema. Mas antes, né, de nós continuarmos, eu gostaria de convidar você a orar neste momento. É muito importante que nós venhamos orar, querido, porque para que a gente já venha pedir a Deus, né, a graça, o teu amor e a sua misericórdia, que o Espírito Santo dele seja conosco e que principalmente, querido, se caso há alguém que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, que está vivendo um esfriamento espiritual, que essa pessoa possa receber de Deus uma direção nesta noite. Que se você que estiver passando por um esfriamento nesta noite, durante o decorrer dessa live, você possa receber uma visita do Espírito Santo de Deus e você possa ter um renovo espiritual na presença do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, pastor Jefferson. Marquinhos, seja bem-vindo, querido, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, elevamos os nossos pensamentos ao Senhor, já grato ao Senhor, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, ó Pai. Pai, sabemos, ó Deus, que sem a tua graça, sem o teu perdão, nós já teríamos sido consumidos, ó Pai. Porque o nosso pecado te afronta, o nosso pecado vai contra os teus princípios, mas o teu amor nos resgatou. O teu amor tem nos resgatado e tem resgatado a cada dia mais vidas diante do altar do Senhor. Por isso, ó Deus, que nesta noite nós possamos estar louvando e adorando o teu santo nome, meu Pai, em espírito e em verdade, sabendo, meu Pai, que tudo está no controle de tuas mãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco no altar do Senhor neste momento vidas que estão enfraquecidas, vidas que estão se achando esquecidas e abandonadas, ó Deus, pelas pessoas, pela igreja e principalmente pelo teu amor. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é um Deus Emanuel, o Senhor é um Deus conosco. E somos gratos a isso, porque o Senhor nos prometeu e tem cumprido que o Senhor estará conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Por isso, seja conosco, seja com essas pessoas, que as mãos poderosas do Senhor possam de encontro a essa vida, a mente dessas pessoas, ao coração dessas pessoas e resgatá-la da sua escuridão e do seu esfriamento espiritual. No nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Evangelista Márcia, boa noite, querido. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Queridos, bom, quem esteve conosco na semana passada eu comecei com uma frase que ela é dura de se ouvir, mas eu preciso falar aqui. Nós vamos falar sobre esfriamento espiritual. E muitas pessoas, ela nos procuram ou manifestam, pastor, eu tô vivendo um esfriamento espiritual. Seja bem-vinda, nossa irmã Luciane, seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor. E só que aí, querido, nós precisamos fazer uma distinção. É preciso fazer. Algumas pessoas estão nos acompanhando que querem aprender, querem receber uma renovação espiritual, mas eu preciso colocar aqui que, olha, esfriamento espiritual, querido, ele só acontece na vida do crente, do cristão, que já esteve quente na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. Porque você só esfria aquilo que já esteve aquecido num determinado momento. Ou seja, que tem uma temperatura mais elevada do que o próprio frio, né? A temperatura do corpo, a temperatura da mente, do coração. Então não tem como eu dizer que eu estou passando por um processo de esfriamento espiritual se eu nunca estive quente. Sendo que eu nunca estive no altar do Senhor. Sendo que eu nunca passei por um processo de conversão genuína e verdadeira. Sem que eu nunca tenha recebido de uma forma poderosa o poder de Deus sobre a minha vida. O Evangelho da salvação. O Evangelho da graça. Então, querido, o batismo de fogo. Eu vou abrir o texto bíblico de hoje com o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10, versículo 12, que diz assim, preste atenção. Evangelho de Mateus 3, 10 a 12. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada fora. Presta atenção, querido. Versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu vou reler aqui o início. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, e tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a paz, ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. O batismo de Jesus. Esse texto nos distingue, faz uma distinção, uma diferença entre o joio e o trigo. Entre o crente genuíno, aquele que está vivo e inflamado pelo Espírito Santo de Deus, e aquele que nunca se achegou a Deus. Que apesar de se dizer cristão, evangélico, gospel, ele não teve ou não tem compromisso com Deus e com o seu Espírito Santo. Então vamos entrar por aqui. Então,
Se você estiver nessa questão, querido, se você ainda não se resolveu quem você é, você de fato não está vivendo esfriamento espiritual. Você, na verdade, está precisando de uma conversão ao Evangelho da graça. Você compreende? Agora, se você é verdadeiramente um cristão e está passando por um período difícil da vida, e nós vamos falar sobre que período é esse, você sim precisa de uma renovação, de um avivamento com Deus. Amém? Seja bem-vindo, pastor Adeilton, irmã Amanda. Deus abençoe todos vocês. Então, querido, não tem como ser íntimo, presta atenção, não tem como ser íntimo quem nunca foi íntimo com Deus. Ah, pastor, eu perdi minha intimidade com Deus. Você só perde intimidade com Deus se você já teve. Se você não teve, se você não tem, você precisa aprender a ter. Você precisa procurar essa intimidade com Deus. Então, você precisa querer ter ansiedade em querer ter intimidade com Deus. Você entende isso? Então, se você ainda que não passou por esse processo, você precisa de uma mudança de vida, uma mudança de mente e uma mudança de coração. Pastor, como eu vou saber se estou vivendo um esfriamento espiritual? Eu vou falar aqui algumas questões para você, querido. Você vai fazer uma avaliação da sua vida. Diz a palavra de Deus que cada homem, deve analisar a si mesmo. Então você precisa fazer. Não adianta eu dizer para você assim, olha, você está vivendo esfriamento espiritual e você não fazer esse tipo de análise. Tudo bem? Então você precisa saber, avaliar, analisar, para você se conhecer. Então, antes mesmo de se fazer essa pergunta, você precisa fazer a seguinte pergunta. O que verdadeiramente é um esfriamento espiritual? Você já fez essa pergunta? O que é? Que às vezes as pessoas falam que você está frio, mas não te explicam o que é. Às vezes você acha que está, mas também não sabe o que é. Então você precisa saber o que é. Você já parou para pensar nisso? Já refletiu nisso? Então, o esfriamento espiritual, querido, ele pode ser traduzido como uma perda da paixão pelo Evangelho. Você já parou para pensar nisso? O que é o Evangelho? As boas novas, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a palavra de Deus, o congregar, o entrar em comunhão com o corpo e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, o esfriamento espiritual é a perda da paixão, do amor pelo Evangelho. Você está se sentindo assim? Você se sente que está perdido? Ah, eu perdi o primeiro amor. No início você se alegrava em estar na igreja, no início você se alegrava em viver em comunhão com Cristo, você se alegrava em ir aos cultos, você se alegrava em ler a palavra de Deus, você se alegrava em falar sobre as coisas de Deus, você obedecia às autoridades. Agora não, agora o amor de Deus, você sente que você está distanciado dele, ou que até mesmo Deus distanciou de você. Você já parou para pensar nisso? Queridos, olha, nós temos algumas justificativas por que nos sentimos assim. Várias justificativas. Então, mas nós precisamos fazer uma reflexão pessoal. Crentes, queridos, frios na fé, esse esfriamento ele vem às vezes pelo cansaço, pelo excesso com que você doa à igreja, às pessoas, ao Evangelho. Às vezes você se doa mais a isso do que propriamente a tudo aquilo que Deus quer que você dedique-se. Às vezes você dedica mais à igreja do que à sua casa, você dedica mais ao seu trabalho do que à sua vida com Deus. E por muitas vezes esse esfriamento ele tem um gatilho que se chama pecado. Você, por hábito de ir à igreja, você por hábito de estar com as pessoas, você começa a passar por esse esfriamento e não percebe
E aí está diante de você então o pecado. O seu espírito está fraco, a sua carne está forte. E aí ele avança sobre o pecado. Então o pecado ele é esse gatilho. E você, sem perceber, você começa a esfriar. Manifesta frieza, uma frieza velada. Sabe o que é uma frieza velada? Você vai à igreja, mas não ora. Você vai à igreja, mas não canta louvores. Você vai à igreja, mas deixou de falar de Deus. Você começa a virar um crente 007. Ninguém mais te conhece mais como cristão, como crente, porque o seu palavreado já mudou. A sua forma de vestir já mudou. Os seus lugares que você frequentava já está mudando. E você ainda fala, não, eu sou crente, eu congrego, eu vou ali, eu vou aqui. Então, velada. Só que para o diabo, ela é revelada. Porque o diabo, ele está lá, te vigiando ao derredor. Também é revelada para Deus, porque Deus te conhece por dentro e por fora. Então as pessoas, olha, a palavra de Deus fala assim, que o homem, não cabe ao homem conhecer o interior, porque só vê o exterior. Mas Deus sabe. E Satanás está lá ao derredor. Querido, um do grande problema para a vida do cristão é não considerar a gravidade do esfriamento espiritual. Ah não, todo mundo passa. Ah não, todo mundo passa por isso. É verdade, todo mundo passa. Mas dependendo da profundidade que você entrar nela, você não sai mais. Não com as suas próprias forças. Então você precisa reagir, assustar você precisa se indignar diante da situação. E você precisa provocar com que as pessoas se indignem com você. Abracem a sua causa. Então, querido, muitas pessoas se disfarçam externamente, mas interiormente elas estão consumidas pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela solidão. Elas escondem-se atrás de realizações de obras. Preste atenção. Algumas pessoas se escondem atrás de praticidade da obra. Ah, eu faço isso, eu vou na igreja, eu limpo a igreja, eu prego, eu visito as pessoas. Mas por dentro estão escuras. Muitas delas estão ativas no ministério, mas estão distantes do altar do Senhor. É preciso, querido, fazer essa reflexão. Se você não fizer essa reflexão, o mal vai te consumir. As pessoas, quando menos perceberem, você já está se ausentando de tudo isso. E olha que a gravidade disso pode levar a doenças da alma, doenças psicológicas, doenças da mente. Então é preciso se despertar. Há vários sinais de esfriamento espiritual. Mas eu quero te indicar 4 deles. 4. Eu vou falar outros, tá? Mas 4 deles. Você precisa estar atento. O primeiro dele, o desânimo de orar. Sabe aquele tempo que você dedicava às orações? Sabe aquele tempo que você separava para orar com Deus? Sabe aquele tempo que você ia para a igreja orar? Às vezes você orava meia hora, 1 hora. Às vezes você orava enquanto você fazia seus afazeres domésticos. Você chegava no seu trabalho e fazia uma questão de separar um momento para você orar. Quando você servia a mesa e ia se alimentar, você fazia questão de orar no seu íntimo, com a sua família, com as pessoas que você ama. O desânimo de orar, querido, é um sinal. Preste atenção. Orar é conversar com Deus, é ter intimidade com Deus. Quando você perde o desejo de orar, você começa a demonstrar para Deus, Deus, eu não quero mais conversar com o Senhor. Você que é casado vai compreender bem isso que eu vou dizer. Quando acontece uma crise, um conflito entre você e sua esposa, ou entre você e seu marido, uma das primeiras reações que você tem é se calar. Você se recolhe ao seu canto, e nervoso, irritado, você não quer conversar. Às vezes passa o dia, a noite, a semana, e você está lá com o seu coração fechado, boca cerrada, não quer conversar com outra pessoa. E diz a palavra assim que nós não podemos deixar o sol se colocar sobre a nossa ira. Por quê? Porque sabe que é um mal você ficar guardando aquilo.
Então, quando você deixa de orar, quando você passa a ter sentimento, você se cala diante de Deus, você deixa de ter um diálogo com Deus. Deus está a todo momento disposto a te ouvir, mas você simplesmente se cala. Querido, lidar com o silêncio de Deus é uma coisa. Agora, você lidar com o seu próprio silêncio diante de Deus é muita diferença. Porque Deus, quando Ele silencia, Ele tem resposta para as nossas vidas. Quando você se silencia, você diz para Deus, Deus, eu cuido da minha vida. Da minha vida, cuido eu. Então, querido, você precisa entender de que a oração, ela é forte e precisa ser realizada. Quando não queremos mais conversar, é porque o amor e o carinho e o fogo de Deus está esfriando em nossos corações. Então você se esquece que é Deus que cura as nossas feridas, quando você fala isso. Quando você ora, você guerreia, querido, as batalhas. E você diz para Deus, Deus, cumpra a minha guerra. É Deus, querido, que compra ela, é Deus que nos conforta. Tendo fé, quando você ora é porque você tem fé, que você vai receber de Deus uma resposta, um socorro, um alívio. Diz a palavra que Deus é um socorro bem presente no nosso dia da angústia. Então, quando você se cala, você fecha essas portas para Deus. Então, querido, quando você começar a perceber isso, quando você, não, estou me sentindo fraco, estou me esfriando na fé, eu não quero mais orar, olha, o que você precisa fazer de imediato, ore, comece a orar. Apóstolo Paulo, você orai sem cessar. Querido, não deixe de orar. Se você deixar de orar, o enfraquecimento ele vai se aprofundar. E se ele enfraquecer, ele se aprofundar, ele vai criando garras, tentáculos, vai criando raízes. E aí atinge um segundo ponto, um segundo sinal. Você deixa de orar. Quando você deixa de orar, você, por mais que você tente ler a palavra de Deus, você deixa de entender o que Deus quer dizer com você. Por quê? Porque o Espírito Santo está ausente da sua vida, querido. Você lê e não entende. Você lê e não interpreta aquilo que Deus quer. Você lê e não vê a revelação de Deus para a sua vida. Porque a revelação de Deus, ela se faz todo dia, toda hora na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, eficiente. Então, na ausência do Espírito Santo de Deus, você começa a ler e não entende mais. Aí você perde o prazer pela leitura da palavra. Não quero mais ler a Bíblia. A Bíblia não tem mais nada a me oferecer. A palavra de Deus, querido, é nosso alimento diário. Preste atenção. Nós estamos vivendo aí um momento trágico na sociedade brasileira e do mundo em relação ao coronavírus. E o coronavírus ele atinge muito aquelas pessoas que estão enfraquecidas na sua saúde mental, espiritual e biológica. Eu estou falando de imunidade. Quando a sua imunidade abaixa, o Covid-19 ele ataca com mais ferocidade. Então, quando você deixa de orar e quando você deixa de ler a Bíblia, você está perdendo a sua imunidade espiritual. Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer para você? A Bíblia, querida, é alimento. É a palavra de Deus. É o pão vivo que desceu do céu. Ela que nos orienta, ela que fala conosco, ela que nos dá direção, ela que nos dá encaminhamento na vontade do Senhor Jesus Cristo. Quando não alimentamos corretamente, querido, nós ficamos mais fracos, frios, com baixa imunidade, frágeis, sujeitos a doenças e infecções. Salmo 119 vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz. Olha lá, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra ela tem a sua parte no seu avivamento. Se você deixar de ler, querido, consequência, esfriamento. Você deixou de orar. Você começa a deixar de perder o prazer de ler a palavra de Deus. Um terceiro sinal, e grave,
você começa a resistir o congregar. Você começa a não ter mais prazer de ir para a igreja. Você não passa a ter mais prazer em entrar em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Você começa a ver as pessoas diferentes. Aliás, você começa a achar que as pessoas começam a te ver diferente. A pessoa não me viu, não me abordou, não me deu uma paz do Senhor, não me cumprimenta. Você acha até que a culpa é da outra pessoa, mas aquele sentimento aquela resistência em congregar, ele vai aflorando no seu coração e nos seus pensamentos. Então aí agora, se você participava de um culto, 2 cultos na semana, não, eu consigo ficar umas 15 dias, um mês. Não, eu consigo assistir, eu consigo congregar através da televisão, eu consigo congregar através de uma live. Só que a palavra de Deus nos exorta a congregar, a estar entre os irmãos. Essa talvez seja a mais transparente ação do esfriamento espiritual. Porque antes você lidava consigo mesmo. Deixou de orar, deixou de ler a palavra. Agora as pessoas começam a perceber que você está distante dos caminhos do Senhor. Cadê fulano de tal? Ele estava aqui esses dias para trás, já passou 15 dias, um mês. Eu mando mensagem no WhatsApp, eu tento ligar para ele e não fala. Encontrei com ele na rua, convidei ele se desviou de mim. Rapaz, e foi embora. Querido, o deixar de congregar, ele é muito forte. Então nós precisamos continuar fazendo essa reflexão. Talvez essa seja, o deixar de congregar, o principal sintoma aparente do esfriamento espiritual. Eu não tenho mais alegria em estar na casa do Senhor. Contrariando o que o Salmo 122, versículo 1 diz. Quarto sinal, quarto ponto do seu esfriamento espiritual, do nosso esfriamento espiritual e do cristão. O quarto ponto. Esse é duro. Sabe por quê? Porque você começa agora a colocar a culpa do seu esfriamento espiritual nas outras pessoas. Quarto sinal, transferência de responsabilidade. A culpa agora não é mais sua. A culpa é da sua esposa. Não, a culpa não é da sua esposa, é do seu filho. Não, a culpa é do trabalho. Não, o trabalho está me tirando a oportunidade de ir à igreja. Não, a culpa é do meu líder de ministério, do meu departamento, do seu pastor. Você não ora, você não lê a palavra, você está ausente da igreja de Deus e a culpa é do pastor. A culpa é da pastora. A culpa é do líder do ministério de louvor, do professor da escola bíblica dominical que não te deu a oportunidade quando você levantou a mão, ou do diácono, ou do obreiro que quando você passou, pela porta, ele deixou de cumprimentar e pegar na sua mão e dizer a paz do Senhor. A transferência de responsabilidade, querido, nos coloca lá no Éden novamente. Quando Adão transfere a responsabilidade para Eva, a Eva transfere a responsabilidade para a serpente. 4 sinais. Quantos sinais desses você tem nas suas vidas? Você está vivendo os 4? Olha, eu tenho uma má notícia para te dizer. Ou uma boa notícia, De repente você não percebia e não sabia o que estava passando por um processo. Você está vivendo uma história de esfriamento espiritual. Então, você precisa estar atento a esses sinais. E vou te dar mais agora, brevemente, mais alguns sinais. Olha, a transferência de responsabilidade, ela atinge outras pessoas. Aí você começa a usar alguma expressão, presta atenção. Tolheram o meu ministério. A igreja só tem panelinha. Naquela igreja, a esposa do pastor, ela que manda. Não, naquela igreja só tem crente carnudo. Você sabe o que é crente carnudo? Que só prega carne. Não, eu vou lá para ver profecia. Eu vou lá para ver uma palavra rema, de poder e não ouço. É lógico, o problema não é do altar. É o comichão nos ouvidos. Se não bastasse tudo isso, querido, até porque a Bíblia diz assim, que um abismo chama outro abismo.
Quando você começa a trilhar este caminho, automaticamente você começa a manifestar outras características do esfriamento espiritual. Você sentava lá na frente. Aí você, de um dia para o outro, você senta lá no meio. Você senta na última cadeira. Aí você fica à porta e já não tem mais desejo de entrar. Você passa a julgar o profeta, como eu já disse. A mensagem já não te atrai. A didática do professor desfavorece. Os eventos eclesiásticos, querido, não têm importância para você. E aí, vou te dizer uma coisa. Olha, eu falei essa frase na semana que vem, eu parei aqui. Cuidado. Você está numa rota de perigo. Preste atenção. Enquanto Deus te inflama, enquanto Deus, o Espírito Santo de Deus é fogo, Satanás, o cão, eu falei isso, ele adora carne fria. Satanás adora pessoas que estão frias diante do altar do Senhor, porque elas estão enfraquecidas, porque elas não sentem mais confiança em Deus e na sua capacidade de lidar com o próprio cão, porque elas são capazes de responder através da palavra às afrontas de Satanás. A culpa que Satanás vai colocando sobre a vida dela é muito maior do que ela possa pensar e imaginar, porque está fraca diante do cão. Então, queridos, essas são as principais causas. E aí você precisa ficar atento a elas. Ah, pastor, acabou? Ah, não, eu não tenho nenhuma dessa causa. Então eu estou bem. De repente você pode estar no meio termo. Só que aí a Bíblia fala assim que você precisa ser quente. Nem morno e nem frio. Você precisa ser quente. Então, querido, olha, eu vou te dar mais alguns elementos. Você é cético. Você sabe o que é ser cético? Falta, ausência de fé. Olha, vamos orar porque Deus vai curar. Vai mesmo? Ah, não, isso é... A vontade de Deus, será que é essa mesmo? Ceticismo, falta de fé. Crítica exaustiva, nada está bom para você. O altar estava à sua direita, estava ruim. Está à sua esquerda, está ruim. O ventilador está ligado, está ruim. Desligou, está péssimo. Está frio. Ah, não, eu não aguento ir para a igreja porque eu não tenho roupa suficiente. Está calor, está insuportável. Ah, não, o pastor vai bem vestido, está querendo aparecer. Vai mal vestido, aí não tem nem dinheiro para comprar um terno. Crítica exaustiva, nada satisfaz essas pessoas. Egoísmo. O egoísta, ele não está disposto a fazer parte do corpo, da engrenagem. Normalmente o egoísmo está ligado a um outro sentimento, a soberba. Porque se eu não quero pertencer à engrenagem é porque eu me acho melhor do que as pessoas. Cético, crítico, orgulhoso, egoísta, soberbo ou soberba. Cuidado, perigo. Olha, querido, se você não entendeu ainda o que é isso, você está entrando numa rota de colisão com Deus. A teologia, a história bíblica, a história, né, da igreja, ela entende isso como a noite escura da alma. O momento em que você, então, agora se sente só, abandonado, sozinho, solitário. Deus já não é capaz de tirar da profundeira. Você acha que é. Você acha que ninguém é mais capaz de te ajudar. Você acha que agora tudo acabou. A noite escura da alma. Esse termo, ele foi cunhado por um frade, um padre, para ser mais claro, espanhol, lá no século XVI. Ele escreveu um poema, depois você pesquisa aí, é um poema longo, por isso que eu vou preferir não lê-lo aqui. Ler ele aqui. A noite escura da alma. É um poema lindo, mas ele é triste.
angustiante. Esse frade carmelita, ele era um monge que ele fazia as suas orações, e aí ele escreveu esse poema. E aí nesse termo ele foi cunhado, que o cristão, o crente, vive essa noite escura da alma. E a história diz, né, a história cristã diz que todos nós, às vezes, num determinado momento, ou um grau de dificuldade, nós passamos por ela. Alguns desses sentimentos nos consomem. Então, ou seja, ela representa a fraqueza espiritual do cristão frente às aflições da vida, do sentimento de abandono espiritual e solidão humana. Muitas das vezes não é nem ausência de fé, mas da incapacidade de se relacionar com Deus. As pessoas que estão assim, ela lida com uma culpa que as consome, com um cansaço na mente, no corpo e da alma. Se não tratada, vai adoecer se já não está doente. Vive num processo de opressão e muitas delas estão num estado de depressão. A noite escura da alma. Pastor, como é que eu faço para eu sair dessa? Como é que eu faço para me libertar desse mal? A palavra de Deus tem caminho, querido. A palavra de Deus tem direção para as nossas vidas, para que nós venhamos sair deste caminho de esfriamento espiritual. Parece que eu vou ser repetitivo, que eu vou ser redundante no que eu vou falar. Mas não sou, porque você precisa despertar. Como obter a restauração espiritual? Querido, é mais simples do que você pensa. É, pastor? É. Vai precisar, querido, de uma atitude sua. Vai precisar de uma perseverança sua. Você vai ter que olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não consigo. Pai, eu não consigo sozinho. Você consegue entender isso? O texto de Levítico 6:13 vai dizer assim, olha: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Já vou te dizer um caminho, olha. Muitos que estão vivendo esfriamento espiritual vai falar a seguinte situação: o fogo não está vindo do altar, pastor. É que eles estão pregando, não é palavra verdadeira, não é palavra genuína. Olha, não tem sentimento, não tem fé. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O fogo, ele não está sobre o altar físico que muitos imaginam. Não, o pastor está lá no altar, o grupo de louvor. Você precisa entender isso, querido. Muitas pessoas estão preocupadas se está pregando teologia ou sentimento, se está dando recado, se está dando profetada, se está pregando teoria ou só prática, ou se quem está pregando é estudado ou não, se é pastor formado ou não. Você que está tendo esse tipo de pensamento é porque você está frio, você está distante dos objetivos de Deus. Você está enganando a si mesmo. Quando fala o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, querido, você precisa saber que esse altar é o seu coração. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O seu coração, a nossa vida. A palavra de Deus fala assim que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Se você é templo, o altar está dentro de você. Somos, querido, presta atenção, língua do fogo do Espírito Santo de Deus nessa face da terra. E a palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Você precisa entender que você é a brasa no altar do Senhor. Somos sal da terra, luz do mundo. Somos agentes de milagre de Deus. A palavra de Deus fala assim que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, querido, o fogo, ele
ele não vai se apagar enquanto você estiver ligado à fonte, ao trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitos chegam a pensar assim, mas a verdade absoluta é que o fogo está e precisa estar dentro de você, dentro de nós. E o primeiro passo, querido, para você retomar a sua caminhada com Deus, está lá na carta de Apocalipse 2, no versos 4 e 5, que vai dizer, olha, tenho, porém, contra ti, que deixasses o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte onde caíste. Deus te chama ao arrependimento. O tempo todo o Espírito Santo de Deus nos chama ao arrependimento, ao conserto, à aliança, ao retomarmos a aliança com Ele. Digo para você, volte ao primeiro amor. A palavra de Deus, querido, ela não nega a si mesma. Você precisa entender isso. Romanos 12, versículo 11 vai dizer assim, olha, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervoroso em espírito. Romanos, arrepende-te e volte à prática das boas obras. E como voltar, pastor? Fazendo o caminho ao contrário, querido, que você vinha fazendo. Lembra daquilo que nós falamos? Em relação por que os sinais que você foi se esfriando? Você precisa retomar a sua caminhada. Você precisa retomar a sua intimidade com Deus. Mesmo que você não esteja disposto hoje, se disponha a fechar os seus olhos, a pegar a sua mente e colocar agora cativa ao Senhor e comece a balbuciar palavras. Tem um hino que fala, se você não sabe orar, comece a clamar Jesus. Jesus, 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 Jesus. Comece a orar, querido. Comece a orar. Comece a orar. Busque, leia a palavra. Olha, pastor, eu não estou entendendo. Leia. Pastor, eu gosto de amor. Leia. Vai lá ler João, Evangelho de João. Pastor, eu gosto de ler história. Vai lá ler Velho Testamento, ler Crônicas. Lê Êxodo, Gênesis. Pastor, eu gosto de falar da história da igreja, lê Atos. Volte a ler a palavra de Deus, sabe por quê? Porque na palavra, a palavra diz assim, olha, Deus, é pelo ouvir a palavra. É pela palavra que a fé vem, que a fé se restabelece. Se apegue à palavra. O Espírito Santo de Deus, ele vai te reavivar. Volte a orar, volte a ler a palavra. Você não tem congregado, querido? Procure um ninho. Procure um ninho. Sabe por quê? Porque é no ninho que Deus nos acolhe. Eu não gosto de batista, não gosto de assembleia, eu não gosto... Querido, o reino de Deus, ele é bom por causa disso. Olha, a multiforme graça de Deus agir na sua vida, nas nossas vidas, Deus tem um ninho para você. Você gosta de orar, de repente Deus vai te caminhar para uma igreja que gosta de orar. Não, eu gosto de louvor, vai te caminhar para uma igreja que gosta de louvor. Não, eu gosto de palavra. Tem igrejas que só se apegam à palavra na essência. Mas você precisa ter um ninho, você precisa ter prazer em congregar, você precisa ter alegria em ir para a casa do Senhor. Então, faça isso. E por último, assuma a sua responsabilidade. A sua intimidade é responsabilidade sua com Deus. Deus é fiel, Deus é amor. A misericórdia dele dura para sempre. Então ele jamais vai negar estar diante de você, vai negar a palavra dele em reavivar a sua história, em escrever a sua história. Mas você precisa querer e deixar. Até porque
A palavra de Deus fala assim, que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas pessoas não querem ser convencidas. Muitas pessoas que se dizem convertidas, mas sequer são convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Seja convertida e seja convencida pelo Espírito Santo de Deus. Porque é aí que o pecado vai cair por terra. Então você precisa entender isso. Volte a congregar. Não transfira a responsabilidade. Ore e medite na palavra. Eu tenho certeza, querido, que a mão de Deus vai alcançar as suas vidas. A mão de Deus. Está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você? Uma última recomendação que eu tenho para você. Lembra que eu falei que muitas pessoas se escondem atrás das obras? No sentido de querer dizer que está bem porque está fazendo um monte de coisa na igreja? Você precisa agora voltar a fazer a obra de Deus por amor. Não por obrigação. Não porque você tem um ministério. Não porque alguém te colocou essa responsabilidade. Faça a obra de Deus por amor e não por obrigação. Tiago, querido, ele tem gente que fala assim, pastor, mas só está dizendo que a obra é mais importante que a fé. Não, não é. Até porque você que está congregando conosco sabe que nós estamos pregando totalmente o contrário disso. Mas nós não podemos esquecer o que a carta de Tiago diz. Tiago diz, querido, que nós não podemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago diz de que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Querido. Tiago diz também de que a fé sem obra é morta. Então você precisa voltar a fazer a obra de Deus. Pastora Raul, eu particularmente, eu tenho prazer em realizar a obra do Senhor. Ela até me contribui na minha caminhada, sabe por quê? Porque muitas vezes eu até me sinto enfraquecido. Mas quando eu recebo uma palavra de gratidão de alguém, quantas vezes, querido, você às vezes vai socorrer as pessoas e seu coração está aflito, pesaroso, mas aí você vai lá e dá liberdade ao Espírito Santo de Deus, você é canal de Deus, e você então simplesmente oferta à pessoa aquilo que Deus quer para ela, e não o que você tem, o que você pensa que tem. Aquelas pessoas, elas são restauradas, curadas, libertas, salvas. Muitas vezes eu vou até as pessoas achando que eu estou estendendo as mãos para elas, mas na verdade a compaixão de Cristo está me levantando, me colocando de pé. Então a obra que ele deu é uma parte muito importante. Como você vai fazer a diferença? Como você vai ser luz do mundo, sal da terra, sendo que você não pratica as boas obras? Você consegue me entender o que eu estou querendo dizer? É um conjunto de coisas. É um conjunto de causas. De que pode nos levar ao esfriamento, mas também é um conjunto de causas que nos resgata. Que traz sobre nós o avivamento espiritual. É preciso ter fé. É preciso ser perseverante. É preciso querer. O realizar a obra nos mantém aquecidos. Se doe ao próximo. Quando você estende as mãos para o irmão, muitas vezes ele está te ajudando. Você só vai conseguir ter sua vida restaurada no altar do Senhor quando colocar-se à disposição do Espírito Santo de Deus. Quando reconhecer que a solução está em Cristo e que Ele precisa fazer parte de você. Você consegue me compreender? Então, querido, essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para você nesta noite. Como é que está meu tempo aí, Tânia? 50? Glória a Deus. Queridos, na semana passada eu tinha uma proposta, né? De permitir um pouco mais de participação dos irmãos. Mas à medida que foi passando a semana, eu fui relendo o texto,
E eu percebi a profundidade do texto, então por isso eu acabei preferindo estender aqui a ministração. Mas ainda nós temos aqui 7 minutos. Se de repente você que está aí nos acompanhando estiver vivendo essa história e queira se manifestar, falar algo sobre o assunto, aí nós temos aqui 2, 3 minutinhos, de repente entra ao vivo conosco e fala o que Deus está colocando no seu coração nesse momento sobre esfriamento espiritual. Ah não, pastor, eu já vivi, agora não vivo mais. Ah, pastor, eu estou vivendo. Nesses últimos 5 minutinhos, 2, 3 minutinhos de participação ali, a gente pode trazer uma resposta de Deus para a sua vida, ou para alguém. Se não tiver ninguém, nós vamos orar. De repente você só quer uma oração, manifesta e pastor, ora por mim, nós vamos orar por você. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Amém? Queridos, olha, eu espero que essa palavra ela encontre guarida em seu coração. Se você estiver vivendo esfriamento espiritual, reflita no que foi ensinado hoje. Se você fizer questão, fala assim, pastor, compartilhe comigo o seu texto, o seu estudo, compartilhe. Coloca aí, coloca o seu, ou o seu WhatsApp, ou o seu e-mail, eu compartilho com você esse estudo, querido, não tem problema nenhum. Aprendizagem você não guarda para você. Conhecimento você não guarda para você. E quem me conhece sabe que eu vivo assim e dedico assim. Deus tem me ensinado assim. Então não tem nenhuma dificuldade de compartilhar a informação. Se você quiser, por favor, compartilhe aí. Que depois na live eu busco lá o endereço e nós vamos mandar essa mensagem para você. Se você quiser manifestar, nós vamos orar por você. Vou pedir aqui a colaboração lá. Você está desde o início aí, Tânia? Me fala aí alguns nomes aí que eu já cumprimentei algumas pessoas no início. Eu vi aqui a Larissa, presente. O meu irmão Nogueira. Ô, meu irmão, Deus te abençoe, viu, querido? Deus te abençoe, viu? Meu irmão Nogueira. Deus te ama, viu, querido? Você sabe disso. A graça de Deus tá te alcançando nessa noite. A nossa missionária Leia, a minha sogra Madalena, a nossa irmã Dark pediu oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar, querido, agradecer a Deus. Aqui manifestou aqui a nossa diaconisa Dark. Tem a nossa irmã Maria Domingos também, está nos acompanhando. Glória a Deus, viu, queridos? Bastante pessoas nos acompanhando nessa noite. Guarda essa mensagem, multiplica essa mensagem aí. Ela vai ficar 24 horas, né, no story, né, da comunidade. Você pode compartilhar ela, inclusive, com outras pessoas, tá? Deus te abençoe. Diaconisa Dark, olha, a graça de Deus ela já é abundante sobre a sua vida e você sabe disso. E quando você manifesta uma necessidade de oração é porque demonstra mais ainda aquilo que você quer diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, me resta dizer e ministrar sobre a sua vida. Né? Ministrar sobre a sua vida. Toda sorte de bênção. Que o avivamento do Senhor esteja sobre a sua vida. Que nenhum mal vai contra a sua vida, contra a sua família, contra a tua casa. E se há alguma tentativa de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua família, que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Porque eu sei que o Espírito Santo já é com você. Porque a palavra de Deus fala que Ele é conosco. E eu tenho certeza que Ele é contigo, pela sua vida prática, pelo seu testemunho. Deus te abençoe, minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Diácono Antônio, varão, deixa Deus te usar, varão. Diácono Antônio, deixa Deus pegar o seu coração nas mãos dele. A palavra de Deus fala assim que Deus ele é capaz de mudar um coração endurecido para um coração de carne, ou seja, um coração sensível. Deixa Deus colocar palavras brandas na sua boca. Eu ministro sobre a sua vida.
Eu creio, varão, você é um homem de fé. Você é um homem de Deus. Deus é contigo. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Lica Gomes, ela pediu oração pela família dela. Irmã, olha, eu não conheço a sua casa, a sua família. Mas nem precisaria conhecer. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que nos sonda. Deus é aquele que nos conhece. Deus conhece a necessidade da senhora e da sua família. Eu, como ministro do Evangelho, eu ministro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa. Pai, no nome do Senhor Jesus, alcance o lar desta irmã, dessa senhora. Pai, que o Espírito Santo do Senhor aviva a sua alma. Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus. Restabeleça a aliança do Senhor com esta vida, no seu íntimo, na sua alma. Pai, no nome do Senhor Jesus, que a luz do Senhor resplandeça de uma forma sobrenatural sobre a vida dela. Que a alegria do Senhor seja a sua força, no nome do Senhor Jesus. Missionária Leia, Deus te abençoe. Paulo, Vitor, Deus tem algo especial para a vida desse jovem, do teu filho. Que as mãos de Deus sejam com ele no nome do Senhor Jesus. Eu creio, minha irmã, no que a palavra diz de que o pai, a mãe, os pais que ensinam o seu filho no caminho que deve andar, que o seu filho, quando crescer, ele não vai se desviar dele. Muitas pessoas falam assim, pastor, meu filho já desviou, mas desviou aos seus olhos. Mas dos olhos de Deus ele não se desvia. Porque Deus não perde os seus de vista. Então que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com Paulo hoje, agora, nesse instante, no nome do Senhor Jesus. Seja com a tua vida, irmã Leia. Seja com a tua casa, com a tua parentela, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Queridos, gostaria de agradecer a você, a sua companhia. Olha, semana que vem nós vamos estar voltando. Eu peço oração, queridos, dos irmãos também pela minha vida, pela minha família. Que Deus possa ser conosco a cada dia. E que Deus possa ser comigo, ser com a minha família, me protegendo, nos ensinando a cada dia. No nome do Senhor Jesus. Diaconisa Ana Paula Barbosa. Nossa última oração, viu, querido? Nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade nessa noite. E vou aproveitar e agradecer aqui e orar pela vida da nossa Diaconisa Paula. Diaconisa Paula, te amo em Cristo Jesus, viu? Eu e minha família, nós amamos a senhora em Cristo Jesus, tá? A senhora sabe disso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus a ama muito mais. Porque a palavra de Deus diz assim que Ele te amou primeiro. Ele amou os seus filhos primeiro. Ele amou o irmão Rogério primeiro. Então, minha filha, continue crendo. Continue crendo. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Um abraço, querido. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esta noite. Que o Senhor possa visitar cada lar nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Restaurando, trazendo um avivamento do Espírito na alma e da alegria do Senhor. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Até a próxima.